Não é novidade para ninguém que o Natal é a festa religiosa mais popular do mundo, onde se celebra o nascimento de Jesus Cristo. E assim como eu, também existem personagens nos mangás que celebram esse dia, pelo simples fato de serem cristãos. Ou quase isso. Apesar do Natal ser uma festa cristã que simboliza amor, esperança e união, os personagens que eu vou citar nesse vídeo jogam tudo isso no lixo e saem distribuindo morte da mesma forma que a Marvel distribui filme podre hoje em dia. Eu sinceramente não entendo essa visão deturpada dos japoneses sobre os cristãos, devem ter comido arroz estragado, mas enfim. Nesse vídeo eu decidi fazer um especial de Natal antes de finalizar o ano, e nada mais natalino do que abordar o cristianismo nos animes e mangás. Então já deixa o seu like e inscreva-se no canal, para não perder os conteúdos que eu vou postar futuramente. Mas sem mais enrolações, bora pro vídeo. Padre Alexander Anderson, de Hellsing. Esse aqui é um daqueles católicos fervorosos, hein? Pra tancar isso aí só o padre Marcelo Rossi. Alexander Anderson é um padre e também um caçador de monstros que trabalha para uma organização chamada de Iscariote, o que é contraditório, porque apesar do padre Anderson ser um extremista religioso, ele ainda se diz devoto a Cristo, e o nome da organização é justamente o sobrenome de Judas, o apóstolo que traiu Jesus. Mas enfim, o padre Anderson é o arqui-inimigo de Alucard, o protagonista do anime, e ele é geneticamente modificado com um fator de cura para lutar contra as criaturas sobrenaturais. Ele segue fanaticamente a sua crença para executar uma nova cruzada, tudo em nome da Igreja do Vaticano e em nome de Cristo. Mas se um protestante passar perto dele, o padre Anderson já cortou esse cara no meio faz tempo, meu amigo. O cara é extremista mesmo. Esse aí com certeza vai cair direto no colo do capeta. Brad Burns, de Green Blood. Brad Burns é um cidadão de Nova York, na época do Velho Oeste americano. Ele é um filho de imigrantes irlandeses que estava à procura de um trabalho nos Estados Unidos. Porém, depois de adulto, Brad se vê obrigado a virar um pistoleiro para proteger o seu irmão mais novo e trazer sustento para casa, porque o bairro que eles moravam era extremamente perigoso e violento. Brad Burns não é um religioso devoto que nem o padre Anderson, por exemplo. Mas tem uma cena no mangá que ele está na igreja orando por Jesus. Mas não é porque ele queria se redimir de seus pecados, mas sim porque ele sabia que a sua alma estava condenada e queria levar consigo todos os bandidos que ele iria matar. Ou seja, mais um que vai cair no colo do capeta. Mas brincadeiras à parte, não dá pra saber se Brad deixou de ser assim depois que ele concluiu seu objetivo e a sua vingança. O que sabemos é que ele acredita em Deus, mas segue o seu próprio caminho a qualquer custo, mesmo que ele tenha que sacrificar sua própria alma pra fazer isso. E assim ele fez. Com seu irmão Luke Burns, foram atrás de justiça, vingança e guerra. Nicholas D. Wolfwood, de Trigun. Ok, eu admito galera, eu nunca assisti ou li Trigun, só que eu também não tinha tantas opções assim, porque a quantidade de personagem cristão em anime é tão alta quanto a quantidade de fãs de Green Blood, então eu tive que pesquisar, e realmente ele parece um personagem bem interessante. Nicholas D. Wolfwood foi criado em um orfanato, onde desde cedo ele aprendeu a defender os fracos. Ele é treinado desde criança como um atirador, cresceu e virou padre, só que da mesma forma como o padre Anderson, Nicholas defende as suas crenças na base da bala, e quando eu falo na base da bala, eu tô falando da cruz enorme que ele carrega nas costas, que simplesmente faria o justiceiro ter inveja, porque a função dessa cruz não é abençoar as pessoas ou para orações, mas sim para crivar vagabundo de tiro. Essa cruz é um arsenal praticamente, tem 2 metralhadoras automáticas, várias pistolas 45 e o lança-míssil. É uma arma ridícula de apelona, tão ridícula quanto a cuequinha do novo Superman. Então já sabe, né? Se um bandido brotar na frente dele, é... O símbolo dessa cruz, na verdade, representa os pecados que Nicholas cometeu em sua vida. Ele é um homem que busca por justiça, mas depois percebeu que a sua justiça estava errada. Tanto que mais pra frente ele tem a sua redenção, e que mesmo que ele tenha sentido todo o peso dos seus pecados, ainda assim ele se arrepende de todos eles, uma característica de um cristão de verdade. Antes de finalizar o vídeo, eu queria fazer umas menções honrosas, como por exemplo Thorfinn, que apesar de o mangá de Vinland Saga não retratar ele como um cristão de fato, mas Thorfinn foi um cristão na vida real. Fora que no mangá ele também tem uma redenção de seus pecados, porque Thorfinn começa como um guerreiro cego por vingança. Porém, mais pra frente no mangá, ele enxerga que nada disso vale a pena e passa a se afastar das guerras e da violência, se aproximando do pacifismo mesmo, deixando seus erros para trás e seguindo um caminho de virtudes, o que é uma característica de um cristão também. Outra menção honrosa vai pro Yoga de Cisne de Cavaleiros do Zodíaco, que também não é retratado como um cristão diretamente. Porém, ele tem uma forte ligação com a sua mãe, que era uma cristã. Então ele guarda um crucifixo, que simboliza a conexão que ele tem com a sua mãe, mas também simboliza amor, justiça e sacrifício. E assim, apesar de não fazer sentido o Yoga ser um cristão, porque ele serve a deusa Atena e não a Jesus, ainda assim, ele tem uma relação muito grande com essa religião e com seus valores. Tanto é que ele fala uma frase peculiar no filme do Abel, que não é canônico, mas é interessante. Acompanhe o trecho. Ela me ensinou a respeitar a amizade, o amor e todas as coisas deste mundo.
Merengue, o Deus de minha mãe era um Deus verdadeiro, não um farsante como seu Deus Abel! Mas é isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Decidi fazer um vídeo mais rápido como esse de especial de Natal, para finalizar o ano com chave de ouro. E decidi que esse tema sobre o cristianismo se encaixa muito bem, porque eu sou cristão, e é assim que eu comemoro o Natal, porque Natal é isso, é a lembrança do nascimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas mesmo que você não seja cristão, eu só peço que Deus abençoe você e a todos nós. Muito obrigado pelo apoio a todos vocês, e que o Senhor esteja em suas vidas. Feliz Natal e um feliz ano novo para todos vocês, pessoal. Até o ano de 2025. Fui!